Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, turma? Hoje vamos falar sobre a reprodução em invertebrados. Os invertebrados podem ser animais de vida livre, viver fixos em um substrato ou ser parasitas. Vamos começar falando sobre as esponjas. Os poríferos, também conhecidos como esponjas, são animais invertebrados que possuem um conjunto corporal bem simplificado, apenas uma fina camada de estrutura externa cheia de furinhos microscópicos em uma abertura grande na ponta, chamada de ósculo. As esponjas se fixam em alguma coisa dura, que pode ser uma pedra ou até mesmo um pedaço de tronco de árvore submerso, e ali crescem e se desenvolvem. As esponjas não possuem sistema nervoso, músculo e nem órgãos internos. Por apresentarem características tão diferentes de outros animais e por não reagirem a estímulos externos, é que os poríferos ou esponjas foram classificados primeiramente como plantas, devido ao seu comportamento céssio, estático, isto é, de pouco movimento. Sua forma de reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Uma curiosidade, gente, sobre as esponjas é que ela foi classificada assim, primeiramente, como planta por Aristóteles, lá na Grécia Antiga, mais ou menos em 350 a.C. Nessa época também começou a utilização de uma espécie de esponja para esfregar a pele durante o banho, método usado até hoje, mesmo com a industrialização de esponjas artificiais. A classificação no reino animal só se deu no século XVIII, depois dos poríferos terem a sua fisiologia estudada e reconhecida como sendo a de um animal. A reprodução assexuada ocorre quando uma parte do esqueleto da esponja se rompe, podendo se fixar novamente a uma pedra e se regenerar por fragmentação. Ou pode acontecer que de um pedaço que continuou preso e que perdeu uma ponta de sua estrutura começar a se desenvolver. Daí seria o processo de brotamento. Os poríferos, cujo significado é portador de poros, têm a maioria das espécies fixada em substratos, mas também há algumas espécies que crescem na lama ou na areia do fundo do mar. Essas são um pouco maiores que as demais, justamente para que não sejam soterradas pela mobilidade do terreno. Na reprodução sexuada, pode acontecer a interação entre dois seres da mesma espécie na hora da reprodução, o que não é uma regra, tá, gente? Por que que não é uma regra? Porque eles são organismos fixos, eles são sesses, né? Já que nem todas as esponjas possuem uma reprodução sexuada com a troca de dois gametas distintos. Geralmente, o mesmo animal ele produz os gametas femininos e masculinos, o que faz com que ele seja um indivíduo hermafrodita. Em algumas espécies, os gametas masculinos são liberados na água e, ao sabor das águas, ele é transportado até um outro indivíduo que está produzindo um gameta feminino. Essa união entre o gameta masculino e o gameta feminino ocorre no interior do corpo da esponja, onde o gameta masculino é capturado e transportado até esse gameta feminino. Após a fecundação, forma-se uma lavra livre e natante, que pode colonizar uma área longe da esponja parental ou não. A larva, então, fixa em um outro substrato, começa o seu desenvolvimento e forma uma nova esponja adulta. Um outro grupo que a gente vai estudar agora são os quinidários. Os quinidários, assim como os poríferos, também são animais exclusivamente marinhos ou aquáticos. Muitos quinidários apresentam dois tipos corporais. São as medusas, que são natantes e apresentam forma semelhante a um guarda-chuva. E a gente tem os pólipos, que são sesses e apresentam forma cilíndrica com tentáculos na extremidade superior, estando fixados em um substrato de base fixa.
Eles podem formar colônias, como é o caso dos corais, que são colônias sésseis, e caravelas, que são as colônias flutuantes, que a gente costuma ver quando a gente está em mar aberto, a gente vê muitas colônias na Costa Verde. E no filme Procurando Nemo, a gente também viu bastante, naquele momento em que a Dory e o peixe palhaço, eles estão procurando o Nemo, né? E aí eles caminham dentro de caravelas. E a Dory, por não possuir, né, estrutura que faça com que aqueles venenos, vamos por assim dizer, sejam metabolizados pelo seu organismo, ela acaba entrando em choque. Mas por ter sido uma carga muito pequena, ela não chega a morrer. Essas cargas, elas causam queimaduras na nossa pele, tá? Por isso que é muito importante a gente não tocar quando der de cara com uma medusa, numa praia, ou mesmo se elas já estiverem na areia. Os pólipos e as medusas se apresentam com formas aparentemente muito diferentes entre si, porém possuem características em comum e que definem o filo. Os quinidários podem se reproduzir de três formas: por reprodução assexuada, que é feita por brotamento, onde os brotos laterais, em várias fases de crescimento, são comumente vistos e ligados a uma hidra-mãe, seria um pólipo, que podem se destacar ou continuarem fixos ao animal, formando novas colônias. Esse processo de multiplicação, em que não ocorre variabilidade genética, é propício em ambientes estáveis e em épocas favoráveis do ano, em que principalmente as hidras estão bem alimentadas. A segunda forma de reprodução seria a reprodução sexuada, onde os gametas são produzidos por cada indivíduo adulto em gônadas temporárias. Testículos vão produzir os espermatozoides e o ovário vai produzir os óvulos. São formados principalmente em épocas desfavoráveis do ano, a partir de células indiferenciadas existentes no corpo do animal. Os espermatozoides são liberados na água e vão ao sabor das marés procurar um óvulo. A fecundação ocorre ainda na água ou pode ocorrer no interior de uma fêmea, dependendo da espécie. O ovo formado, ele se desenvolve em uma larva que fica natante ativamente até fixar-se no substrato e assim virar um indivíduo adulto. E a última forma seria a alternância de gerações, que pode ser observada em muitos quinidários, e a mesma espécie apresenta o pólipo e a medusa ao longo do seu processo de desenvolvimento. Aqui embaixo a gente tem nessa figura como ocorre esse ciclo de vida do quinidário quanto à alternância de gerações. A gente pode ver a liberação desses gametas, né? E todo esse processo de desenvolvimento, encontro do macho da fêmea e aí a formação de uma reprodução assexuada. A gente tem a liberação de uma célula natante que vai se fixar e formar um outro ser idêntico ao seu parente inicial. Continuando a falar de invertebrados, a gente agora passa para os plateumintos e nematódeos. Plateumintos são vermes de corpo mole, achatado e de pouca espessura, podendo ter espécies de vida livre ou parasitas que se desenvolvem na água, com poucos centímetros de comprimento, e outros maiores, de meio terrestre e úmido. A reprodução desses organismos pode ser sexuada ou assexuada. As planárias são plateumintos de vida livre e hermafroditas, sendo uma de suas formas de reprodução assexuada. Como ela ocorre? As formas assexuadas, elas tornam-se bastante grandes. Algumas espécies planárias fixam a uma extremidade anterior a um substrato e sofrem um estrangulamento. Aqui, ó, como a gente vê aqui, ó, nesse processo aqui. Ela está fixada pela cabeça e aí ela torce o seu corpo. Nesse processo de estrangulamento, ela forma um novo indivíduo. E aí esse novo indivíduo vai ser idêntico ao primeiro,
Por isso não existe a variabilidade genética. E uma outra forma de reprodução da planária é por forma sexuada, pela forma de acasalamento. Essa fecundação ela ocorre com dois indivíduos adultos e maduros, onde eles copulam e fazem essa troca de material genético. Após ocorrer a fecundação e a troca desse material genético por meio dos poros genitais que estão nas extremidades, na extremidade posterior à cabeça desses animais, esses ovos fecundados, eles são formados e constituídos como uma cápsula que vai proteger eles dos agentes externos, garantindo que vai haver a perpetuação dessa espécie. Essas cápsulas, elas são colocadas em substratos e esses substratos variam, pode ser desde uma folha até uma pedra ou até um tronco. Esse ovo, ele vai se desenvolver e esse embrião posteriormente vai virar uma planária jovem, como a gente pode ver aqui. Esse é o processo de reprodução sexuada da planária. E já ainda nesse mesmo grupo de invertebrados, a gente tem os nematódios. Os nematódios podem ser animais de vida livre ou parasitas de plantas e animais. Com corpo cilíndrico e alongado, vivem em ambiente aquático ou terrestre. Geralmente têm sexos separados e as diferenças entre o macho e a fêmea podem ser bem nítidas, como no caso dos principais parasitas humanos. De um modo geral, o macho ele é menor do que a fêmea. Aí aqui embaixo eles puseram os exemplos. E aí a gente pode perceber, ó, a diferença de tamanho. O macho aqui tem 30 centímetros, enquanto a fêmea tem 40. São 10 centímetros de diferença. E isso é muita coisa quando a gente fala. E se tratando de reino animal. E a partir, né, dessa diferença de tamanho, esse processo de reprodução ocorre da seguinte forma: o macho ele possui um gancho na sua extremidade, a fêmea possui um gancho na sua extremidade. E a fecundação ocorre de forma interna no corpo da fêmea. Esses animais eles são envolvidos por uma fina e delicada película protetora que age para que todo o organismo dele não perca a umidade. Ele precisa, essa pelezinha seria a nossa pele, só que neles ela é bem mais fininha e é bem lisa e bastante resistente. Esses animais podem chegar a ter mais de 1 metro de comprimento e eles são parasitas. Bom, essa é a aula do dia. Eu quero que vocês realizem a atividade de forma individual, que está na página 161. Vocês vão fazer a leitura, vão fazer a pesquisa que o exercício pede e vão responder a esses questionamentos que estão aí. Respondendo os questionamentos, bateu a foto e enviou para mim. Estou aqui para tirar toda e qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bom? Beijocas, fiquem bem.